Oi pessoal, aqui é o Odonto Debate e esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Vamos embora! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Odonto em Debate. Hoje nós vamos mergulhar em um tema essencial, as estruturas cranianas, a articulação temporomandibular biomecânica, a famosa ATM, tema essencial para os profissionais da odontologia. E para debater sobre esse assunto, estou aqui hoje com nossa convidada, estudante de odontologia da Unifacisa e apaixonada por anatomia. Seja bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada. Oi, gente. Eu estou muito animada, porque entender sobre essas estruturas é fundamental para qualquer profissional da saúde, né? E especialmente para nós da odontologia. Bom, e antes de entrarmos nesse assunto, vamos às respostas do questionário do episódio do podcast anterior, que foi sobre osteologia, miologia da cabeça e pescoço, que teve as seguintes perguntas. Primeira pergunta: qual é a principal função do forame magno? Letra A, passagem dos nervos faciais. Letra B, passagem da medula espinal, meninges e artérias. C, conexão dos ossos palatinos. D, movimento de rotação da cabeça. E a resposta correta é a alternativa B, passagem da medula espinal, meninges e artérias. E a segunda pergunta é a seguinte: qual músculo é considerado o mais potente elevador da mandíbula? Letra A, temporal. B, pterigóide lateral. C, risório. E D, masseter. E o gabarito é a letra D, o masseter. Bom, e a referência dessas perguntas e respostas vocês vão encontrar no livro de Anatomia da Cabeça e Pescoço. Gabi, antes de entrarmos na parte mais técnica, conta pra gente algumas curiosidades anatômicas sobre as estruturas cranianas e a ATM. Bom, vou falar um pouquinho sobre essas curiosidades. Elas fazem com que a gente entenda de verdade o funcionamento da cabeça e pescoço. Vou começar pelas estruturas cranianas. A primeira curiosidade é que as estruturas cranianas elas permanecem abertas durante toda a infância. E isso vai permitir que o cérebro cresça e expanda o crânio sem restrição. No recém-nascido, por exemplo, isso fica muito claro quando a gente observa as fontanelas, especialmente a anterior e a posterior. É aquele momento em que os pais ficam desesperados com a moleira, né? Mas na verdade ela está ali por um ótimo motivo. Sim. E a outra curiosidade é que as margens das suturas, elas são serrilhadas, como se fossem um zíper biológico. Esse formato interdigitado, ele aumenta a resistência mecânica do crânio e ajuda a dissipar forças e assim ele evita fraturas. É incrível como a própria anatomia já funciona como um sistema de proteção, né? Um encaixe natural que reforça toda a estrutura. É sim, viu? E um ponto muito importante é o bitério, que é uma das áreas mais finas do crânio. É onde se encontram o frontal, parietal, temporal e a asa maior do esfenoide. E ele é clinicamente relevante por ser vulnerável a fraturas. E para finalizar as suturas, existe a possibilidade de aparecerem ossos suturais, pequenos ossos adicionais que se formam geralmente na sutura lambdoide. Eles são variações anatômicas, mas são normais. Que incrível! Não sabia que nosso corpo tinha todo esse processo. Pois é. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ATM. E é uma curiosidade que eu gostei muito, é que ela combina movimentos de dobradiça com movimentos de deslizamento. Então, ela é literalmente multitarefa, né? Não faz só um tipo de movimento, faz dois ao mesmo tempo. É sim. E outra coisa é que as duas ATMs elas trabalham juntas, mas com funções diferentes, durante certos movimentos, como nas lateralidades. É muita coordenação para uma articulação só. Parece fácil, mas biomecanicamente é bem complexo. Bom, e essas curiosidades são incríveis, Gabi, porque elas fazem com que a gente compreenda melhor o nosso corpo como um todo, né? E agora vamos falar sobre esse assunto de uma maneira mais técnica. Agora explica pra gente sobre as estruturas que moldam o crânio como um todo e o que
que são essas estruturas cranianas e por que elas são tão importantes para o crânio? As suturas, elas são articulações fibrosas, imóveis e que conectam rigidamente os ossos do crânio. Elas não existem só para unir as peças ósseas. Elas também vão permitir o crescimento do crânio durante o desenvolvimento infantil e assim elas podem garantir a integridade e a proteção do encéfalo. Que interessante! E já que elas são tão fundamentais, imagino que haja um processo específico para a formação dessas junções. E tem sim, viu? E como ocorre o processo de formação e ossificação dessas suturas? Bom, essa formação, ela ocorre por ossificação membranosa. As células mesenquimais, elas se transformam diretamente em osteoblastos e formam os ossos cranianos, sem passar por um estágio de cartilagem. Isso vai garantir que essas estruturas permaneçam abertas por anos e funcionando assim como zonas de crescimento, que um exemplo é a muleirinha infantil. Incrível, mas agora, pensando na prática da clínica da odontologia, quais suturas têm maior relevância para nós? Bom, da perspectiva odontológica, as mais importantes são a zigomático-maxilar, frontozigomática, nasomaxilar e intermaxilar. Essas suturas, elas são fundamentais para que a gente possa interpretar fraturas faciais, entender o crescimento da face e assim planejar intervenções cirúrgicas. Entendi. Realmente muito importante, principalmente para situações de trauma, né? Isso é extremamente necessário. E essas suturas cranianas apresentam algum movimento? Não, elas são sinartroses, ou seja, totalmente imóveis. Isso vai garantir estabilidade estrutural do crânio. A única articulação móvel da cabeça é justamente a ATM, que é a que vamos começar a explorar um pouco dela nesse episódio. Bom, agora vamos falar sobre a ATM. E eu sempre digo, quem realmente entende essa articulação dificilmente erra no diagnóstico. Então, vamos começar pelo básico, né? O que faz da ATM uma articulação tão complexa? Bom, a ATM é sinovial, bicondilar e modificada. Ela combina dois movimentos, a rotação e a translação, algo incomum nas articulações. E além disso, ela possui um disco fibrocartilaginoso, que divide a cavidade em dois compartimentos, uma cápsula forte e ligamentos que controlam sua movimentação. E esse disco é fundamental, né? É sim, viu? E me diz, como é a estrutura do disco articular e também qual sua função essencial? Bom, o disco ele tem formato bicôncavo, com bandas anterior e posterior mais espessas. Ele tem uma zona intermediária bem fina e ele não só melhora a congruência entre o côndilo e a fossa mandibular, como ele também distribui cargas, absorve impactos e permite movimentos mais suaves. E quem segura esse disco no lugar? É a zona bilaminar? Me explica, qual é o papel dela? Bom, é sim a zona bilaminar. Ela fica posterior ao disco e é formada por fibras elásticas. Esse conjuntivo é formado por fibras elásticas, tecido conjuntivo, vasos e nervos. Ela é responsável por permitir que o disco retorne ao seu posicionamento, né, durante a dinâmica mandibular. Bom, e falando em sustentação, quais ligamentos são responsáveis pela estabilidade da ATM? Bom, os principais são o ligamento lateral, que reforça a cápsula, o esfenomandibular e que vai servir como um suporte passivo. O estilo mandibular, que vai controlar o movimento de protusão.
Então, para completar a anatomia, me diz como ocorre a vascularização e a inervação dessa articulação. Bom, a vascularização dessa inervação, ela vem da artéria temporal superficial, articular profunda e maxilar. Já a inervação, ela é predominantemente sensitiva. Ela é feita pelo nervo auricular temporal, um ramo do famoso nervo trigêmeo. Agora vamos entender a parte funcional, porque é aqui que muita gente se confunde, né? Me diz como se inicia a abertura da boca. Bom, a primeira fase é a rotação do côndilo dentro do compartimento inferior. Depois vem a translação, em que o côndilo desliza para a frente rumo à eminência articular. E quais músculos participam do movimento da ATM? Bom, os músculos que participam do movimento da ATM é o da mastigação, calma, os músculos da mastigação são 4. A gente vai ter o temporal, o masseter, o pterigóide medial e o pterigóide lateral. Esses 3 primeiros, eles elevam a mandíbula e o pterigóide lateral, ele vai ser essencial para a protusão e o início da abertura vocal. E sobre a protusão e retrusão, como ocorrem esses movimentos? Os côndilos, eles vão se deslocar anteriormente e já na retrusão, eles fazem um caminho contrário. É um movimento bilateral e simétrico. E a parte neurovascular, como a ATM é irrigada e inervada? Bom, a irrigação da ATM, ela vem das artérias temporal superficial, auricular profunda e maxilar. A inervação, ela vai ser sensitiva e feita principalmente pelo nervo auricular temporal, o ramo do trigêmeo, como a gente falou anteriormente. Essa inervação, ela explica por que dores da ATM podem irradiar para o ouvido, para a têmpora e até mesmo para a região periocular. Agora uma pergunta clássica. Por que a ATM é considerada uma sinovial modificada? Porque o disco articular, ele divide a articulação em 2 compartimentos sinoviais. Ele cria funções biomecânicas especiais, como movimentos combinados e estabilidade multidirecional. É uma sinovial adaptada para carga intensa e movimentos mais complexos. Entrando no campo clínico, que condições podem acometer a ATM na prática radiológica? Bom, as disfunções temporomandibulares, os deslocamentos discais, o osteoartrite, a sinovite, o derrame articular, fraturas, tumores e até infecções. A RM, ela permite avaliar o disco, o côndilo, a cápsula, o retrodisco e o dinamismo da articulação, sendo assim essencial para o diagnóstico bem preciso. E o desarranjo interno, como ele é definido? Bom, é uma posição anormal do disco em relação ao côndilo. Ele vai prejudicando a biomecânica. Isso pode causar dor, estálitos, limitações de abertura e é a condição mais frequente observada na RM. E o deslocamento anterior do disco, como ele aparece na RM? Bom, o disco ele vai aparecer anteriorizado em relação à posição de 11 a 12 horas. Se há uma recaptura durante a abertura,
o deslocamento ele vai ser funcional. Sem recaptura, ele tende a gerar dor e deformação progressiva do disco. E sobre a degeneração articular, quais são os achados degenerativos típicos? O achatamento condilar, o osteofitos, a irregularidade da superfície articular, a esclerose subcondral, erosões, a sinovite e a redução do espaço articular. Esses achados, eles indicam o estágio avançado de disfunção. E o stuck disc, como essa função é identificada? Bom, é a aderência do disco que permanece parado, mesmo com movimentos mandibulares. É um sinal de disfunção avançada. Geralmente, ele vai estar associado a uma inflamação crônica e limitação severa de abertura. Gente, que entrevista proveitosa. Gabi, obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Eu que agradeço, Lívia. Foi um prazer participar. Mas antes de ir, eu quero deixar um mini quiz para ver se vocês realmente aprenderam. E as respostas, elas estarão no próximo episódio. As perguntas que Gabi deixou aqui para vocês, eu vou ler rapidinho e vocês deixam no próximo episódio, né, para conferir. Pergunta número 1. Qual estrutura é responsável por dividir a articulação temporomandibular em dois compartimentos, superior e inferior? Letra A, ligamento esfenomandibular. B, disco articular. C, cápsula sinovial. E D, zona bilaminar. Questão 2. As estruturas cranianas são classificadas como: letra A, diartroses. B, anfiartroses. C, sinartroses. Ou D, articulações sinoaviais. É isso, pessoal. Obrigada por estarem aqui e vocês conferem agora os próximos episódios aí para vocês com muito tema interessante. Até a próxima!